coisas que preenchem o imaginário de muita gente. Uns acreditam e outros são mais céticos, mas sempre tem algo para explorar esse tema. Barulhos estranhos, objetos que se movem e fenômenos inexplicáveis. E aí, já sabe do que se trata? Sim! E hoje nós vamos falar a respeito de lugares mal assombrados. Mas se são lugares mal assombrados, então o fantasma é bom, então deveria ser bem assombrado, né? Não sei. Deveria ser, acho. Separamos 5 lugares que as pessoas dizem que são mal assombrados. E aqui contaremos um pouco de suas histórias. Só que nesse vídeo nós resolvemos fazer diferente. Geralmente quando se fala de lugares mal assombrados, o pessoal realmente fala sobre lugares distantes, quase que impossíveis de chegar. Neste top 5 falaremos de lugares que provavelmente você que é do Rio de Janeiro já esteve ali e nunca imaginou que ali teria uma história macabra. E você, Ju, acredita em assombração? Eu acredito. E vocês aí, vocês acreditam? Pra começar, se inscreva no canal e deixe seu like se você gostar do vídeo. É isso aí, galera. Fez tudo isso? Então, ó, segue a vinheta. Construído em 1640, o primeiro edifício era um parlamento imperial. Abaixo do piso funcionava o que era chamado de cadeia velha, e presos no período colonial ficavam ali. O nome que vale ressaltar é o de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele ficou preso ali durante 3 anos até o seu enforcamento, no dia 21 de abril de 1792. Em 1922, o prédio foi demolido e deu espaço ao que hoje chamamos de Alerj. Certo, mas o que tem de assombrado nesse lugar? A Assembleia é rodeada de lendas e histórias, contadas principalmente pelos vigias noturnos. Relatos de gritos, luzes que se apagam e se acendem sozinhas. Existe uma ocasião em especial relatada pelo segurança Luiz Carlos. Ele disse que certa vez um homem barbudo e de cabelos longos apareceu por lá. Dizia o homem que ele morou lá durante muito tempo e que tinha uns livros para pegar. O Luiz Carlos, com certo receio, pediu para que o homem voltasse na segunda-feira. E enquanto ele se afastava do portão, esse homem simplesmente sumiu, desapareceu. E o Luiz Carlos ficou muito assustado quanto a isso. Luiz diz sentir presenças lá, ser observado enquanto ele faz sua ronda noturna. O que é confirmado pelos outros guardas, que também ouvem gemidos, gritos, sussurros. Nossa, que bizarro, né? E a experiência bizarra do Luiz não termina por aí. Certa vez ele contou que estava dormindo lá no plenário onde se fazem as sessões e do nada ele acordou muito assustado com vários gritos. Diz ele que muitas das vezes parece que os antigos políticos ainda fazem sessão lá, ou seja, os espíritos dos antigos políticos fazem sessão durante a noite, votando leis mórbidas. Leis mortas. Diz ele que até pediu para alguns deputados que são evangélicos ir lá para orar pelo local, para amenizar a situação. Nossa, que bizarro, enfim. E aí, topa passar a noite lá? Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Batidas. É vermelho. Projetado em 1916, o Castelinho reúne histórias bizarras. Reza a lenda que uma série de tragédias marcou a família Fel Fernandes, que foi a segunda a morar no edifício que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Maria de Lourdes teria visto do seu quarto os seus pais serem atropelados por um bonde. E aos 10 anos de idade, quem teria assumido sua tutela foi um advogado, que a deixava presa na Torre do Castelinho e também teria roubado toda a fortuna de sua família. Em dado momento, a pequena Maria se suicidou, se atirando da torre. Segundo relatos, a pequena garotinha até hoje pode ser ouvida sorrindo e também correndo pelos quartos do local. Alguns vigias, eles simplesmente se negam a dormir nos andares superiores. Eles preferem ficar ali pelo térreo, que fica mais próximo da porta de saída. Pra correr, né? Atualmente, o Castelinho do Flamengo é sede de um centro cultural, que é aberto ao público e é repleto de atividades. Paranormais, né?
talvez o lugar mais conhecido de todo o Rio de Janeiro. Visto como símbolo da boêmia carioca, com muitos bares abertos pela região, que é procurado por muitos, depois do trabalho, para tomar aquela cervejinha. Aquele happy hour. Pois é. Porém, vamos ao que interessa de fato. O Arco do Teles, ele tem algumas histórias que chamam bastante a atenção. Bárbara dos Prazeres era uma imigrante que, ao chegar ao Brasil, matou seu marido e seu amante. Dizem que a moça era uma prostituta local, teria contraído lepra e, por conta disso, teria perdido toda a sua beleza. Nossa. Desesperada e sem dinheiro, ela começou a consultar com feiticeiros, Loucura. que diziam pra ela se banhar em sangue com animais degolados. Nossa, que bizarro. Antigamente existia algo chamado Roda dos Expostos. Era uma espécie de buraco que ficava no muro da Santa Casa de Misericórdia. Então, como funcionava isso? Quando uma criança ela era rejeitada, as mães, os pais, enfim, né, pegavam essa criança e colocavam nesse buraco. E aí, na calada da noite, uma freira vinha, pegava essa criança do buraco e encaminhava ela para um orfanato local. Sabendo disso, à noite, a Bárbara ficava próxima ao local e antes que a freira viesse pegar a criança, ela raptava. E nesse período, o Rio de Janeiro viveu um surto de rapto de crianças, o que simplesmente aumentava ainda mais a suspeita de que seria a Bárbara que estaria raptando os recém-nascidos. O tempo passou e os desaparecimentos acabaram. E certa vez acharam um corpo com o rosto desconfigurado. As mais línguas disseram que era a Bárbara, que jamais conseguiria sua eternidade. Há quem diga que ela obteve resultados e que ela vaga até hoje pelo centro do Rio de Janeiro ali para estar procurando mais vítimas, principalmente os bêbados que frequentam geralmente ali ou então que passam pelo Arco do Teles. Hoje, não é anormal ouvir histórias de pessoas que, ao passarem pelo local, tivessem escutado gritos, batidas de portas, xingamentos, barulhos de garrafa e se sentir como se estivessem sendo perseguidos. Comerciantes locais, eles afirmam ter visto aparições e também vultos de uma mulher, no qual acreditam ser a Bárbara, e afirmam também ter ouvido algumas arrastadas de correntes, já que a Praça 15 era um local muito frequentado por escravos. Lembra quando a gente foi lá? Sim, cara! Um local com uma carga histórica tão pesada, né? E a gente passa lá direto e, tipo, nunca imaginaria que tivesse uma história tão macabra, tão cabulosa por lá e tudo mais. Tá devendo... Tiramos várias fotos. Sim, tá devendo uma visita lá à noite, né? Podemos ir. Não, não vamos não. As duas próximas localidades têm um passado em comum. Eu acho que esse passado em comum merecia até um vídeo próprio aqui no canal, né? Quem sabe, quem sabe? Em 1968 foi inaugurada a Policlínica de Niterói. Ela foi feita para atender servidores inativos e ativos do Exército. Um hospital normal para pessoas normais, mas que em um lugar nada normal. Nossa, mãe! Isso porque em 1961 acontecia uma das maiores tragédias na cidade de Niterói. O Gran Circus norte-americano foi alvo de um incêndio criminoso, ceifando mais de 500 vidas. 70% eram crianças. E 7 anos depois desse acontecimento, o terreno que hospedava o circo, no caso, foi construído ali, a Policlínica de Niterói. O local hoje em dia é cercado por ruas, árvores e tudo mais. Só que à noite, histórias bizarras acontecem lá. E os relatos deixam até os mais céticos no assunto com cabelos arrepiados. Enfermeiros e soldados dizem que não gostam de passar a noite lá. Isso porque diversas vezes lá de noite, né, as pessoas escutam choros, coisas batendo. Há relatos de enfermeiro e também de soldados que passam a noite lá, que dizem que do nada um cheiro de queimado se levanta e logo se instaura um sentimento de pesar no local, sabe? Do nada o pessoal começa a sentir cheiro de coisas queimando. Não sei se eu gostaria de trabalhar num local com essa carga toda. Ainda mais sabendo o que aconteceu no terreno, né? No local não existe nenhum memorial, nada que faça lembrar o ocorrido do Gran Circus. Apenas a Policlínica, que foi construída, né, 7 anos depois, ao lado um grande terreno baldio. Chegamos ao último dos moicanos. E vamos falar da nossa cidade, de São Gonçalo, cara. A gente vai falar aqui a respeito de uma parte da história de onde a gente mora. Em 1913, foi iniciada uma construção de uma imponente mansão no bairro da Estrela do Norte.
O fazendeiro e proprietário de terras Floriano Rocha e o empresário italiano Ernesto Primo resolveram construir esse palácio por conta da vista que eles tinham ali do local. Na década de 30, o Palacete foi palco de grandes festas da classe alta. O artista Di Cavalcanti, os escritores Oswaldo de Andrade, Társila do Amaral, Errou! Társila do Amaral e Mário de Andrade, o compositor Villa-Lobos e também Irineu Marim, pai de Roberto Marim, fundador das organizações Globo, foram alguns que puseram os pés lá no Palacete. O local era super luxuoso, 8 quartos, 3 salas, com 2 banheiros para empregados, piscina, tudo em porcelana, e peças que vieram da França e da Alemanha. Mas o Palacete ele viria ficar famoso por conta do seu mais ilustre proprietário, o empresário Emir Porto, que adquiriu o imóvel em 1951, após vários donos diferentes. Ao adquirir o Palacete, Mimi, como ficou conhecido depois, inaugura um cassino, mesmo sabendo que os jogos eram proibidos, desde 1946. Mesmo assim, o cassino funcionou por 10 anos. Emir tinha uma certa influência no meio político. Ele era casado com a irmã de um coronel. Isso fez com que ele conseguisse adiar mais ou menos ali o cancelamento das jogatinas em seu palacete. E é aí que as duas histórias se cruzam. Lembra que falamos no outro tópico que esses dois lugares tinham um passado em comum? Embora não se tenha comprovações, acredita-se que a punhalada final, para desgosto do Emir Porto, foi a fatídica tragédia que ocorreu em 1961 do Gran Circus em Niterói. Niterói ficou sem espaço para enterrar seus mortos, então pediram ajuda ao município de São Gonçalo. Sem condições ali para administrar o palacete, o município teria desapropriado parte das terras ali do palácio, para que Niterói pudesse enterrar os corpos das vítimas do incêndio. E assim é o que se deu início hoje ao cemitério de São Miguel. Desgostoso com a vida e com tudo que o palacete tinha se tornado, Emir abandonou o local. Logo depois foi tomado por moradores de rua e grupos que consumiam drogas. Com o tempo, o palacete foi saqueado, suas ricas peças foram roubadas e em 2002 a prefeitura de São Gonçalo resolveu demolir o que restava do palacete. Hoje o mato toma conta do que sobrou das ruínas, principalmente a magnífica piscina oval. Porém, este é o motivo para que ele esteja aqui. Há quem diga que a alma do empresário Emir volte ao local para se lamentar. Moradores da região afirmam serem assombrados por um espírito de um velho mal-humorado e desgostoso. E aos que tentaram fazer noitadas lá, afirmam ouvir gritos e também sentiram um cheiro muito forte de queimado. Há também histórias de que o próprio Emir era assombrado por vozes. E por conta disso, ele abandonou o local, já que tudo piorou por conta das vítimas do incêndio. Caramba, que pesado, né? Pesado. Então, galera, acabou. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Acho que alguém não vai dormir hoje, hein? Deixa quieto. Então é isso, galera. Nos sigam nas redes sociais. Compartilha com os amigos se você gostou do vídeo, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. É isso então, galera. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of this one. Você vai ficar com essa porra mesmo? Tu vai dormir com o cachorro. Comigo não vai dormir, não. Ah, não vai, não. Ah, não vai, não. É muito doido, né?